O XML HTTP Request ele é usado para requisitar e receber dados de um servidor após a página ter sido carregada, ou enviar dados para um servidor. E ele é quem vai enviar esses dados para o servidor em segundo plano, de forma assíncrona. E esse carinha é que é usado pelo engine Ajax ou pela aplicação Ajax para atualizar uma página web sem precisar recarregar ela como um todo, beleza? Aqui é uma exclamação. E como eu falei para vocês, galera, o segredo das aplicações Ajax ou do engine Ajax está no objeto dessa classe. É ele que vai fazer toda essa mágica, como eu expliquei a vocês no exemplo anterior do modelo Ajax para aplicações web. Todos os navegadores modernos suportam o objeto dessa classe, ok? Bom, e para IE, nas versões anteriores ao SES, nós usamos o ActiveX Object, como eu mostrei para vocês no nosso exemplo. Bom, extraindo o nosso exemplo, pessoal, nós temos aqui a criação de uma variável objeto XML HTTP e nós temos aqui três tentativas de criarmos, de apontarmos essa variável objeto para um objeto de uma classe ou XML HTTP Request ou ActiveX Object. Se eu conseguir montar a partir daqui do XML HTTP Request, então provavelmente estou num browser IE7 ou superior e navegadores atuais. Agora, se eu não conseguir por aí, eu vou conseguir talvez por ActiveX Object, passando como parâmetro o Microsoft.xmlhtp para os browsers IE versão 5 e 6. Agora, para browsers anteriores ao 5, nós temos o XML HTTP apontando para New ActiveX Object com parâmetro msxml2.xml HTTP. Se nenhuma das três tentativas ocorrer, então o seu browser não tem suporte para aplicações Ajax. Então, pessoal, aqui nós temos as três formas de criação de um objeto XML HTTP Request, que caem bastante em concursos, beleza? Bom, eu quero fazer um teste de suporte, pessoal, para saber se o meu navegador ele suporta a criação via XML HTTP Request ou via ActiveX Object. Para isso, eu utilizo o objeto window do JavaScript. Então, se eu faço if window.xml HTTP Request. Dessa forma aqui, galera, eu vou saber se o browser que eu estou utilizando é IE ou versão superior, Firefox, Chrome, Safari e Opera. Agora, para versões anteriores a 7, é só colocar if window.ActiveX Object. Bom, agora, pessoal, nós vamos entender como é que acontece a requisição a partir de um engine ou aplicação Ajax, ok? Para o servidor. Novamente, pessoal, da interface do usuário lá no browser, nós temos aqui a interface, está aqui no browser, e aqui nós temos o servidor, e aqui nós temos o objeto. Ao invés da partir da interface ir direto por objeto, nós vamos utilizar então uma engine ou aplicação Ajax, e vai partir daqui. E a aplicação Ajax é que vai trabalhar com o objeto no servidor. Beleza? Então, aqui são os métodos utilizados para nós fazermos essa requisição assíncrona. Nós temos o open e send. Pessoal, open, send. Beleza? Open contém como parâmetros método, URL e async. E esses aí são obrigatórios. Não obrigatórios, usuário e senha, caso você precise, caso tenha algum tipo de autenticação no servidor, beleza?
O open, pessoal, ele vai especificar uma requisição. O send, ele vai enviar a requisição propriamente dita para o servidor, ok? Contém como parâmetro string, ok? E ele é opcional porque ele é usado apenas para requisições do método post. Eu posso utilizar o get ou post. Beleza, pessoal? Então, open send. Falando um pouco mais sobre o open, nós temos um método que vamos definir se é get ou post. Então, por isso, lá no send, se você está utilizando o método post, você vai colocar alguma informação lá de string, ok? Para get não precisa, é só open, as informações do open, e send sem parâmetro. O URL, galera, é onde você vai apontar a sua requisição, ou seja, para o objeto lá do servidor web. É o objeto do servidor web que você vai trabalhar. E aí eu quero o seguinte, eu quero fazer uma requisição do tipo assíncrona, ok? Então, esse carinha aqui vai ser true. Agora, se eu quero uma requisição não assíncrona, síncrona, vai ser false. Perfeito? Usuário e senha são opcionais para acessar o servidor, caso haja alguma autenticação. Então, pessoal, de forma resumida, o que nós temos? Open e send. Open com o método URL, async, usuário e senha. Método get ou post. URL é o nosso objeto lá no servidor web. Async, assíncrono, true ou síncrono, false. Usuário e senha são opcionais. Ok? Send, você pode ter o parâmetro string, caso o método seja post. Beleza? Propriedades do objeto XML/HTTP request, as principais propriedades. Uma delas que eu gosto bastante de frisar é a onReadStateChange, que armazena uma função a ser chamada automaticamente toda vez que o read state mudar. Pessoal, lembra lá do nosso read state que tem 0, 1, 2, 3 e 4? Lá do nosso exemplo que eu expliquei para vocês? Beleza, esse cara aqui, ó. Toda vez que ele mudar, essa função aqui vai ser chamada, ok? Se o read state, por exemplo, for 0, a requisição não foi inicializada. Se for 1, houve o estabelecimento da conexão com o servidor. 2, a requisição foi recebida pelo servidor. 3, processando a requisição. E 4, que é o principal, é a requisição concluída e está pronta a resposta. Pessoal, o read state ele mantém o estado do objeto XML/HTTP request. E toda vez que o read state mudar, essa função que está no onReadStateChange vai ser chamada. Por isso eu coloquei aquela questão lá da mensagem para ser visualizada na tela do usuário toda vez que o read state mudar. Beleza, pessoal? Temos também a questão do status. Retorna o número status da requisição. Números mais usuais é o 200, que é OK. O 403, que é, no caso, não permissão, né, de acesso a um recurso. Você não tem permissão. Provavelmente esse recurso ele precisa de usuário e senha, que aí você vai ter que alterar lá o seu método open, os parâmetros. Ou o 404, que aquele recurso solicitado não existe. Aquele objeto no servidor não existe. Então ele te retorna isso aqui, ó. No caso, o status, você sempre vai encontrar questões falando read state igual a 4 e status igual a 200. A partir daí é que eu vou fazer a modificação no ponto certo da minha página sem precisar recarregar ela como um todo, ok? E o status text, pessoal, nada mais é do que a string que representa o status de requisição. Esses carinhos aqui, ó, de uma forma amigável. Então, pessoal, temos onReadStateChange, readState, status, text, status. OnReadStateChange vai armazenar uma função, o readState mantém o estado do XML,
Status text representa o status da requisição. E o status, pessoal, os números mais usuais são 200, 403 e 404. Sendo que o 200 é o principal, porque ele é o que mais aparece nas nossas questões de concurso. Beleza? E quais são os estados do objeto XML HTTP Request? Galera, primeiro, 0, requisição não inicializada. 1, estabeleceu a aplicação Ajax, estabeleceu uma conexão com o servidor. 2, requisição recebida pelo servidor. 3, o servidor está processando a requisição. E 4, pessoal, a requisição está concluída e está pronta a resposta. Pessoal, 4 é o nosso, que é o que mais aparece em concurso, nas questões de concurso, beleza? Status 200 e Read State 4. Propriedade onReadStateChange, que é uma propriedade que, na verdade, vai armazenar uma função. Ele é acionado toda vez que a propriedade readState mudar. E essa propriedade, a readState, detém o estado do XML HTTP Request. Essa propriedade, pessoal, também especifica o que vai acontecer com a resposta do servidor quando está pronto para ser processada. No caso, provavelmente, onde você vai indicar nessa função armazenada no onReadStateChange, é onde você vai dizer o seguinte: eu quero modificar tal item da minha página, beleza? Ali mapear pelo DOM. Por exemplo, aqui você tem um Open Send. Pessoal, se no send não tem nenhum tipo de string, é porque estou utilizando o método get. Então, estou fazendo uma conexão get para o arquivo txt de forma assíncrona. Beleza? Send. Toda vez que o readState mudar, então essa função aqui, que está armazenada em onReadStateChange, vai mudar. Beleza? Como eu falei para vocês, o que mais aparece é dessa forma aqui, galera. Se o readState for igual a 4 e status igual a 200, então eu vou fazer provavelmente uma modificação em um item da página sem precisar recarregar ela como um todo. Pessoal, na nossa página provavelmente vai ter algum div chamado myDiv. E eu vou colocar no seu conteúdo de HTML a resposta vinda do servidor, que no caso é o response text. Essa resposta que desse objeto no servidor veio de formato texto. Quando for usada a requisição síncrona, ou seja, aquele terceiro parâmetro lá de open for igual a false, beleza? Do ProAsync, não é necessário escrever uma função para a propriedade onReadStateChange, ok? Basta colocar o código de tratamento após o método send. Então, pessoal, nós não vamos precisar utilizar, nós teremos o open e o send, beleza? Porém, é uma requisição síncrona, não é assíncrona. E por isso, como no caso é síncrona, nós não teremos estados ali do readState, beleza? Então, o onReadStateChange vai ser desnecessário. E então, galera, você pode utilizar aqui direto o que você iria fazer lá na função, aqui direto depois de send, beleza? Você pode receber a resposta do servidor de duas formas: ou texto puro, string, ou XML, beleza? Então, no caso, seria response text ou response XML. São só essas duas formas, galera: texto ou XML. Caso você precise retornar um JSON, por exemplo, um JSON, pessoal, ele é texto. Então, utilize aqui o text, beleza? Resposta do servidor, pessoal: response text e response XML.
No finalzinho, pessoal, nós temos aqui nosso esquema de uma aplicação Ajax. Como eu falei para vocês, aqui é a interface do usuário. Galera, o usuário vai trabalhar com a página. De alguma maneira, a página está mapeada para chamar a aplicação Ajax, ou através do evento onBlue, onClick, onSubmit, etc. Por exemplo, onClick do botão de um formulário. Ele vai pegar as informações do formulário e essas informações serão jogadas para a nossa aplicação Ajax ou para o nosso engine Ajax. Beleza, pessoal? Então, ao invés de fazer um submit direto dos dados do formulário para um objeto do servidor, nós iremos jogar essas informações para uma aplicação Ajax tratar antes. E a partir da aplicação Ajax, pessoal, nós temos a criação do objeto XML HTTP request, nós vamos especificar a requisição através de open e vamos enviar a requisição através de send. Se no caso nós estamos utilizando uma requisição assíncrona, nós teremos a presença de onReadStateChange, que contém uma função que vai ser chamada toda vez que o readState mudar. E no caso do readState nós temos 5 estados, de 0 até 4, beleza? E quando for o readState igual a 4 e estados igual a 200, nós podemos fazer algum tipo de tratamento na página. E a resposta do servidor, ela pode vir ou como response text ou response XML. Se for texto, se for string, você utiliza response text. Se for uma resposta de, XML pura, ok? Então, no caso, seria response XML.